pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da LEMES, a nossa liga acadêmica de estudos multidisciplinares em saúde, aqui do Unisalesiano Araçatuba. Meu nome é Pablo, sou acadêmico do curso de enfermagem e atual presidente da liga, né? E hoje estou com uma galera muito importante aqui para a gente bater um papo sobre a equipe multidisciplinar. A nossa liga, pessoal, ela foi fundada no início de 2020, né, por alunos do curso de medicina veterinária que viram a importância da atuação conjunta, né, da equipe multidisciplinar ainda no ambiente universitário, né, o que foi de muita valia. E aí eles criaram essa liga, que atualmente tem a presença de 8 cursos da área da saúde aqui da nossa faculdade, que são os cursos de enfermagem, fisioterapia, psicologia, biomedicina, nutrição, farmácia, educação física e medicina veterinária, né? Então, nossa liga é composta por 16 alunos de todos esses cursos que eu citei para vocês. Gostaria de apresentar aqui meu amigo, né, parceiro de turma e de liga, Paulo. Se apresenta aí pro pessoal, Paulo. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo, sou vice-presidente da Liga LEMES e hoje estamos com convidados maravilhosos. Com as apresentações, vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês Aline Preto. Ela é formada em enfermagem, tem mestrado em enfermagem psiquiátrica, tem doutorado em ciência e saúde pela EERP, a Escola de Enfermagem de USP de Ribeirão Preto. E ela é especialista, perceptora do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês de 2016. Com a gente tem também a Daniele Navarro de Almeida Bernardo, nutricionista e profissional de educação física, pós-graduada em nutrição e suplementação esportiva. Ela é mestre e doutora em ciência de saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, atua na área clínica há 17 anos e ela é docente no Unisalesiano há 13. Também temos Samantha Moreira. A Samantha, ela é bacharel e licenciada em psicologia pela Universidade Paulista, tem o Lato Sensu em psicologia hospitalar pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em clínica em Gestalt, terapia pelo Instituto de Gestalt e ela é mestra pela Unesp. Pessoal, eu queria agradecer vocês, tá? Professoras, né? Exímias profissionais, né? Professora Vivian, que me ajudou, né? Juntamente com o grupo, idealizar o podcast de hoje. Para o pessoal da enfermagem, ela é Vivian Nightingale, né? O pessoal vai entender. A professora Daniela, que prontamente aceitou o convite, está aqui com a gente, somando, né? E Samantha, que já é parceira da nossa liga também aí há quase um ano, está nos presenteando com a presença também. Muito obrigado. Professores, então quando a gente fala, né, da importância dessa equipe multidisciplinar estar atuando, a gente também abre um parênteses para falar que a gente temos alguns tipos de equipe, né? Temos equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então a importância é a gente saber a diferença de cada uma delas. Vocês poderiam comentar um pouquinho para a gente? Com certeza, né? A equipe multidisciplinar, ela não atua de forma integrada como a interdisciplinar, né? Então, nós temos conhecimentos diferentes, especialidades diferentes, mas não atua de forma integrada, né? Já a interdisciplinar trabalha dessa forma integrada e a transdisciplinar, que já é um pouco mais difícil, né, de acontecer hoje, ao mesmo tempo que você trabalha interdisciplinar, você ainda tem que somar ações em conjunto e ativar, né, essas ações em conjunto. Então, acho que é um pouco mais difícil de lidar, né, com essa questão transdisciplinar hoje. Porque, na verdade, esse conceito, né, a gente no papel, a gente tem um conceito muito claro. Mas é isso que a Dani falou, na prática, isso acaba ficando um pouco difícil. O que a gente vê muito quando a gente fala da multidisciplinar é aquela ideia de que cada um está no seu quadrado, né? Então, eu tô lá com um paciente, por exemplo, numa internação hospitalar, e aí, enquanto profissional médico, eu preciso de uma avaliação da psicologia. Eu solicito uma avaliação da psicologia, o psicólogo chega lá, faz a avaliação dele, anota no prontuário, dentro do quadrado dele. Eu preciso de uma avaliação do nutricionista. Eu solicito essa avaliação, o nutricionista vai lá e dentro do quadrado dele me dá o retorno dessa avaliação. E a gente acaba vendo que
Isso ainda acontece em muitos locais. Só que o ideal seria que essa equipe trocasse conhecimento. Então, quando a gente fala da equipe interdisciplinar, a gente está falando de uma equipe que senta, de uma equipe que conversa, de uma equipe que troca conhecimento, troca ideias, tentando enxergar esse paciente como um todo realmente, né? E o que a gente percebe é que quando a gente alcança esse espaço, né, de discussão, esse espaço de construção conjunta, a gente tem resultados muito melhores também. Chega mais longe. Chega mais longe, A integralidade é muito melhor, né? Com certeza. E lembrando que o ser humano, ele é um ser biológico, que tem as suas questões clínicas, orgânicas, né, né, existe a questão das emoções, dos sentimentos, social, que ele é um ser em relação, e espiritual, não vinculado a uma questão de religiosidade, mas sim de propósito de vida. Então, o quanto tem um holismo dentro dessa visão, né, em relação ao ser humano, e quanto essa integralidade, né, da interdisciplinaridade é importante diante de uma tratativa, né, de um paciente, seja numa situação de hospitalização ou mesmo ambulatorial, o quanto que enriquece. E, às vezes, um profissional soma um olhar diante daquela problemática que aquele paciente traz dentro de uma discussão de casos clínicos. Então, o quanto que, às vezes, a nutrição pode perceber uma inapetência, que é a falta de apetite, mas, às vezes, porque existe uma questão também medicamentosa, né, de um tratamento, por exemplo, um quimioterápico, né, que é muito comum, né, essa alteração de paladar, né, que a equipe de enfermagem, às vezes, até sinaliza a perda do peso para a nutrição faz um planejamento de uma dieta nesse sentido, mas que também o emocional interfere, né, diante da problemática, da questão do impacto, né, de algum tipo de tratamento, né, que também pode interferir. Então, cada uma vai olhar e vai acrescentar esses aspectos, que às vezes a inapetência não é só por conta do medicamento, pode ser em outras questões também, né, que é importante essa rica discussão de cada equipe e poder olhar esse paciente, né, além do que parece uma doença, né? Ele existe uma história de vida e que tem todo esse contexto holismo. Isso. E quando vocês falam da importância da equipe ser transdisciplinar, e a gente também fala que é difícil ver atualmente, é difícil porque é ligado às instituições ou às próprias equipes que dificultam esse processo, que a gente chegue nessa fase das equipes? Olha, Pablo, eu acho que essa é uma pergunta complexa, né? A gente tem N fatores aí para pensar e para pontuar, mas eu acho que a gente tem que começar com um fator positivo, que é a evolução do conhecimento, né? Então, assim, quando a gente começou a pensar em equipe multidisciplinar, e aí depois a gente começou a discutir a necessidade da interdisciplinar, foi baseado também no avanço do conhecimento. Então, quando a gente mudou o conceito de saúde, né? Então, a saúde passou a um completo bem-estar biopsicossocial. Como a gente passou a discutir a importância dos determinantes sociais no processo de saúde e doença, né? Aí a gente começou a enxergar esse ser humano de forma mais integral. E aí a gente começou a reconhecer enquanto profissionais que, peraí, para mim enxergar a saúde como um bem-estar biopsicossocial, para mim contemplar todos esses determinantes sociais, né? Eu preciso de N profissionais. Então, não dá para mim ter um olhar para isso sozinho, né? E aí a gente começou a crescer nesse sentido. Então, eu falo assim, a gente vem evoluindo. Então, por exemplo, antes, quando eu pensava, por exemplo, no serviço de atenção básica, se ele tivesse um médico e um enfermeiro, que bom. Hoje a gente sabe que um serviço de atenção básica precisa, além do médico, do enfermeiro, da equipe de enfermagem, ele precisa do assistente social, ele precisa da fono, ele precisa da nutricionista, ele precisa da fonoaudiólogo, né? Ele sozinho ele não vai dar conta de enxergar e trabalhar com todos esses determinantes sociais e enxergar esse indivíduo como um todo. Foi aí que veio a Emulti, né, Vi? Foi aí que surgiu com o NASF, a gente teve essa transição recente de mudança de nome, né? Uhum. Mas não deixa de ser a ideia, né, que o NASF trouxe, que era esse núcleo de apoio à saúde da família. Então, o NASF ele surge com essa proposta de garantir um apoio a essas equipes com esses profissionais que dentro da política, né, nacional da PENAB, que a gente fala, não entram, por exemplo, dentro da PENAB eu tenho as equipes, e aí quando eu vou ver essas equipes eu consigo perceber que eu tenho
o enfermeiro, o médico, o agente comunitário, o agente endêmico, o dentista, o auxiliar de dentista, mas eu não conseguia contemplar, por exemplo, o psicólogo, o nutricionista, o fonoaudiólogo. E aí a gente, então, tem essa presença dessa equipe multidisciplinar através da criação do NASF, que agora é chamado de EMUT, né? E pode mas falar. eu acho que é bem interessante a sua pergunta. Eu acho que o que esbarra, talvez, nessa questão da transdisciplinaridade e, às vezes, até a rotina da instituição e das próprias equipes em atuação. Às vezes, não tem a mão de obra, o espaço adequado, né, as ferramentas, né, que possam ser trocadas para aplicar programas que envolve além da Winter, né, que é o trabalho em conjunto, o que vai além disso. Então, às vezes, a gente se esbarra em situações mais, assim, de dinâmicas mesmo institucionais. Às vezes, até a equipe está muito aberta, mas é tanta demanda que, às vezes, as equipes, principalmente a enfermagem, que eu vejo a enfermagem muito um ponto de apoio para a equipe interdisciplinar, né? Ela é a ponte entre a equipe médica com a nossa interdisciplinaridade. Então, a gente percebe que esses esbarramentos acontecem realmente por falta de demanda de profissionais, às vezes até alguns conhecimentos de alguns profissionais, mas também a própria dinâmica da instituição, que impede, às vezes, a implantação dessa forma de atuar em equipe. Falta de materiais, recursos, né? E eu acho também que essa questão do EMUT veio, né, de uma forma um pouco diferente do NASF, na questão das especialidades médicas também, né? Sim. Antigamente a gente tinha o profissional médico, né? E agora a gente tem as especialidades. Eu acho que isso, dessa forma, a gente consegue obter um resultado melhor com o paciente, né? Que é muito interessante, né? E quando a gente fala agora, falando da EMUT, também vale ressaltar que esses grupos multi e interdisciplinares, eles não acontecem só lá na atenção primária, né? Que às vezes a gente tem essa visão de que só lá na UBS a gente tem todos esses profissionais que vão fazer uma visita na casa, mas dentro dos ambientes hospitalares, dos CAPs, a gente também tem a atuação de toda essa equipe, né? O que é muito importante também. E eu acho que aí reforça essa ideia do ser integral, né? Como que eu quero garantir saúde e trabalhar com todos os determinantes sociais e enxergar esse indivíduo completamente, se eu só tenho um profissional que enxerga uma única coisa? Então, realmente, eu preciso de vários olhares, né? E eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar também da EMUT, essa questão do apoio matricial, que a Dani colocou a questão das especialidades médicas, né? Ninguém é dono de um conhecimento total, a gente sempre precisa de ajuda, né? De conhecimento e de ciência de outras áreas. E aí, quando a gente determinados casos, determinadas situações, eu preciso compartilhar isso com outros profissionais de outras áreas e às vezes até buscar o que a gente fala que é um apoio matricial, né? Um suporte. Então, por exemplo, às vezes eu estou com um determinado caso na saúde mental que a própria equipe ali da atenção básica, junto com a equipe da EMUT, então às vezes eu até tenho um profissional médico, enfermeiro, psicólogo, todo mundo discutindo o caso, mas a gente percebe a necessidade, por exemplo, de uma atenção de um especialista psiquiátrico. E aí eu consigo isso através da rede, né, que tem esse apoio matricial, que vai me oferecer o suporte dessa especialidade. E são tantas situações, gente. Então, tipo, às vezes é uma situação teoricamente simples, mas que eu preciso muito de um profissional especializado. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que foi para casa usando uma sonda nasogástrica. E para essa família, para esse paciente evoluir, eu preciso de uma orientação de uma fono. Então, se eu não tiver dentro da minha equipe multidisciplinar uma fono, isso pode... Olha o quanto que isso pode se tornar sério, né? Um paciente que teria probabilidades, às vezes, de deixar de usar uma sonda nasogástrica, pode ficar com ela por um tempo maior ou para sempre, às vezes, por falta de uma orientação adequada, né? O que um profissional ali poderia ir fazer uma orientação, acompanhar de alguma forma e ter um resultado muito benéfico para o paciente. Na prática clínica mesmo, né, como eu atuo mais na prática clínica, eu vejo a importância da psicologia. Então, eu estou ali com o paciente precisa melhorar o comportamento alimentar. E eu consigo enxergar que aquilo é puramente emocional, né? Então, ele precisa desse acompanhamento. E o duro é convencer, na verdade, né, os pacientes a procurarem a terapia nutricional. Então, você acaba sendo um pouco, né, psicólogo, mas você não tem essa especialidade, né? E nem esse suporte, nesse conhecimento todo para tratar com o paciente. Então, eu já tive casos, por exemplo, de
aguardar ali 4 anos para tentar convencer o paciente a procurar uma terapia. Depois de 4 anos, ele começou a terapia e, assim, conseguiu realmente, né, dar continuidade no tratamento nutricional. Então, não é só, né, na atenção básica, como você estava falando, né? Isso. E no hospital, isso também tem muito a ver com a visão médica, que a gente tem que sair daquela questão cartesiana, né, trabalhando de novo com essa questão da integralidade, do holismo. Eu acho que cada vez mais tem profissionais buscando isso. A gente percebe que a equipe médica tem se interessado mais, né, nessa postura interdisciplinar, porque realmente não dá para ser sozinho, né, não dá para ser uma coisa isolada. E que é possível, né, aplicar vários programas que envolvem a interdisciplinaridade. Eu lembro que quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, né, na verdade é uma OS que tratava todos os pacientes, né, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós tivemos muitos programas voltando à equipe interdisciplinar. Por exemplo, eu era a psicóloga referência de um grupo de preparação pré-cirúrgica, onde tinha a enfermagem, a fisioterapia e a psicologia para preparar mulheres para submeter a mastectomia, quadrantectomia. Então, a gente explicava e isso diminuía muito o nível de ansiedade delas. Por que aconteceu isso? Porque se a gente colocar na questão financeira, na época o hospital fez um levantamento, tudo, tinha muita desistência de cirurgias. E aí os médicos tentaram entender por que isso estava acontecendo, né? O que a gente poderia melhorar. E aí houve a proposta de se fazer esse grupo, de passar essas orientações para essas pacientes, e esse número caiu assim, 80%, o número de desistência dessas pacientes. Depois que a gente começou a sentar, olhar esse ser humano, né? Quais eram as dúvidas que elas tinham, desde a entrada dela no hospital até a alta, né? E como seria esse tratamento posterior. Fora isso, a gente também tinha outros programas, por exemplo, com a nutrição, nós tínhamos uma cozinha experimental, onde a psicologia e a nutrição trabalhava na parte de amenizar os sintomas de quimioterapia. Então, a gente convocava os familiares, porque os familiares ficam muito angustiados, né, em relação à alimentação do paciente, dependendo do tratamento, né? E aí a gente convidava, explicava o aspecto mesmo do tratamento, que isso era comum, que às vezes o familiar ficava muito angustiado, ele não come a minha comida, eu faço isso, eu faço aquilo, e a quimioterapia, e às vezes até o próprio paciente, comeu uma banana, e se ele comer banana de novo, ele acha que vai vomitar. Trabalhar essas, né, fantasias que esse próprio paciente tem. Então, foi um programa muito legal, assim, que a gente percebeu uma evolução também, tanto de acolher a família, porque ela é uma extensão da nossa equipe interdisciplinar, a gente tem que trabalhar esse apoio familiar, e também outros programas. A gente tinha até um programa muito bonito, que era desenvolvido com uma psicóloga, onde tinha um fechamento de prognóstico de alguns pacientes que, né, não ia mais receber a alta, né, dali para a evolução do óbito. E se ele tivesse um PET, quisesse ver o PET, então a gente dava essa proporção de poder ter essa despedida. Então, era equipe de bombeiros, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, né? Tinha um isolamento da área, a equipe administrativa, para também a assessoria do elevador, para isolar o elevador. Então, assim, todo mundo, e a gente fala em interdisciplinaridade, a gente não pode esquecer os bastidores, desde o pessoal do apoio, né, técnico, que é a equipe de administração, o suporte de limpeza, o quanto eles também é parte. Às vezes eles percebem coisas que podem nos sinalizar, né? Então isso é muito importante para a gente poder ter esse aprofundamento além de. Então, o quanto que é importante a gente perceber que não dá para se falar de saúde sem interdisciplinaridade, sem essa integralidade, né, dessa equipe como um todo, que pode ir muito mais além dos resultados. O benefício é para o paciente, para a família e para a instituição. Né? Sim, com certeza. Exatamente. E como a Samantha falou, e vocês falaram um pouquinho, a gente vai atuar em diversas áreas, em diversos locais, né? Então, procedimentos pré, pós-cirúrgicos, se for lá na atenção básica, não só no tratamento, né? Mas na prevenção, na promoção à saúde desse indivíduo, né? Até que chegue a recuperação, é importante que a gente, né, sente esse grupo e discuta estratégias, né? Porque, como vocês mesmos disseram, várias pessoas dentro de suas áreas pensam melhor do que uma só. E eu acho, Pá, por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui hoje é uma coisa super importante, né? Pra gente, nós estamos no mundo acadêmico e, né, num território acadêmico e eu acho que essa conscientização de professores e de alunos da importância do trabalho em equipe é muito sério, né? O que eu percebo, assim, que nem, por exemplo, eu dou aula no curso de psicologia também, né? E aí, às vezes eu falo para os alunos,
muitos ali são do primeiro ano, do segundo ano, acabaram de chegar. Eu acredito que na nutrição isso aconteça também. Praticamente na maioria dos cursos. Na veterinária, por exemplo, eu acredito que isso aconteça também. O aluno chega e ele tem aquela visão de clínica, né? Então, assim, ele se imagina trabalhando numa clínica. Ele imagina que ele vai abrir um consultório, que ele vai abrir uma clínica. E ali ele vai atender as pessoas individualmente, né? E o que a gente tem visto hoje na prática são muitas vagas de atuação dentro do SUS para você atuar em grupos, né? Então, por exemplo, isso é um desafio também no território acadêmico, né? Nós, professores, tivemos que estudar, entender um pouco também dessa transformação, desse trabalho em equipe. Quando eu discuto para o aluno, por exemplo, que ele... E às vezes eu tô lá no campo e eu encontro ele trabalhando depois, é muito bom, né? Que fala, professor, olha, eu tô aqui trabalhando na EMUT, né? Preparar eles para essa realidade, porque muitos vão passar em concursos públicos, vão atuar dentro do SUS e não necessariamente eu vou atender individualmente, porque quando a gente fala de trabalho em equipe, por N fatores, demanda, entre outros, às vezes eu preciso de uma atuação em grupo. Então, às vezes, enquanto nutricionista, eu vou atuar com um grupo de diabéticos. Às vezes, enquanto psicólogo, eu vou fazer um grupo, por exemplo, de pacientes com histórico de depressão ou de pacientes que estão com comportamento suicida. Então, não necessariamente eu vou ter só esse atendimento individualizado. E também essa questão do além muros que a gente fala, porque o profissional que está na EMUT, ele sai muito dos muros da instituição, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou estar atuando na escola, às vezes eu vou estar atuando no domicílio. Então, não é só aquela salinha fechada, né? Aquela imagem que eu tenho de que eu vou estar numa salinha fechada atrás da mesa, só eu e o paciente. Então, acho que isso também é um ponto desafiador, assim, né? Transformar um pouco essa mentalidade e se preparar para esse mercado de trabalho que existe e que está crescendo bastante, né? O SUS, ele vem cada vez mais estimulando e aumentando a possibilidade de você ter equipes interdisciplinares dentro do sistema, né? Sim. E a preparação, eu acho que e a preparação mesmo também dessas equipes, como a Daniela falou, né? Ela percebeu que aquele paciente precisava do acompanhamento psicológico. Mesmo você no consultório, você vai detectar a necessidade de encaminhar para um outro profissional que possa trazer benefícios. Vamos supor, eu encaminho às vezes para psiquiatria, para fisioterapia, fono, quando eu percebo alguma questão, para nutrição, né? Então, mesmo em consultório, mesmo num mundinho meio, né, isolado, você tem que transpor esses muros, que nem a Vivian falou, né, em relação a encaminhamentos, para poder melhorar a adesão desse paciente, né, dessa pessoa que procura a sua ajuda e a melhoria nesse sentido. Eu acho também que as metodologias ativas, elas podem ser uma ferramenta, né, uma forma de tentar trabalhar o aluno ali em grupos, né, já tendo um bom relacionamento, né, como se fosse uma equipe, por exemplo, então um bom relacionamento entre eles, talvez trabalhar também fora da instituição, então, por exemplo, a nutrição, trabalhando dentro de um asilo, né, fazendo uma investigação ali de avaliação nutricional em asilo, já tendo contato com essas equipes diferentes, né, eu acho que isso já avança um pouquinho, né, o aluno lá na frente e prepara melhor para o mercado de trabalho também. Então, que nem vocês falaram, a importância da nossa liga, né, Paulo? Realizar essas atividades, né? Nós chegamos agora no 4º ano de liga e a gente vai crescendo cada vez mais, mas desde o princípio trabalhando isso. Nossa liga ela tem que ser composta por todos esses cursos, né? E abrindo um parênteses, pessoal, para vocês alunos aqui do Unisalesiano, fazer um merchan rapidinho. Vocês alunos do Unisalesiano, de qualquer um desses cursos que eu citei no começo, podem integrar a nossa liga, tá? É importante que vocês nos acompanhem lá pelo Instagram, que é o @LemesUnisalê. Lá nós postamos os processos seletivos, eles ocorrem mais de uma vez por ano, né? Então, sempre que tem a vaga, a gente abre o processo para preencher. Então, você nos acompanhando lá pelo Instagram, teve o processo, independente do termo na qual você esteja matriculado aqui no Unisalesiano,
você pode ingressar conosco, tá? E no nosso Instagram também a gente posta conteúdos multidisciplinar durante todas as semanas, tá? Então é importante vocês nos acompanharem, conhecer a nossa liga e vir fazer parte com a gente. Professoras, quando a gente fala de ferramentas, né, que a Dani falou, por exemplo, de uma ferramenta da metodologia ativa utilizada aqui na universidade. Quando a gente vai para o campo de trabalho, existem algumas ferramentas que podem auxiliar esse trabalho, algum instrumento que auxilia o trabalho da equipe multidisciplinar? Eu acredito muito no PTS, né, no Projeto Terapêutico Singular. Quando a gente vai construir um projeto terapêutico singular para um paciente, é impossível construir sem ter uma equipe multidisciplinar. Impossível, né? E eu acho que a construção do projeto terapêutico singular, ela tem uma coisa muito importante também, que é a própria participação do indivíduo. Porque não adianta assim, eu posso ter 10 profissionais, se esse indivíduo também não estiver aberto, né, a esse comportamento, a esse processo de mudança, a esse cuidado com a sua saúde, eu não vou atingir os resultados que eu quero. Então, eu acho que o PTS, ele oferece todos esses momentos. Então, você tem o vínculo, a escuta qualificada, a construção desse projeto junto com o indivíduo, a participação de diferentes profissionais ali, de acordo com a demanda e a necessidade daquele caso, daquela situação. Então, hoje, pensando assim, qual seria um instrumento que você consegue realmente ver a equipe multidisciplinar em prática, eu pensaria no projeto terapêutico singular. Estágios também, né? Em estágios, né, acadêmicos, a gente consegue ver isso também. Então, por exemplo, vou falar da nutrição, né, da minha área. Então, o acadêmico, ele consegue, por exemplo, até o hospital, ele consegue até em uma unidade básica de saúde. Então, ele consegue ter, né, essa percepção da equipe multidisciplinar também. Então, isso é interessante, né? Já é uma vivência prática também para o aluno, né? E fora a própria metodologia ativa, né? Por que não convidar várias equipes, né, de vários cursos de graduação, discutir um caso clínico, um único caso clínico, para ver qual é a leitura, né, de cada equipe daquele case, né? Eu acho que isso é muito importante. E as instituições precisam já começar a trabalhar, desenvolver esse tipo de conhecimento, né, para esse aluno que está se formando, né, porque ele vai muito mais bem preparado para essa visão da interdisciplinaridade. Então, quanto mais disciplinas que envolvam, né, a metodologia ativa, onde a gente pode integrar, né, vários cursos, né, dentro de uma discussão de caso clínico, você prepara bem mais esse profissional para o mercado de trabalho, né, enquanto isso é fundamental importância, já, né, dentro da teoria, né, para ir para a prática, para os estágios, né, e para os programas, né, dentro dessa questão do ser humano, né, como um todo. Sim. E é importante que os alunos vejam essa vasta área de atuação, né, de todos. A gente não fala só da enfermagem, mas acho que todas as áreas vêm ganhando autonomia com o passar dos anos, e muitas das vezes os alunos, eles, quando chegam só aqui na universidade, eles vão ver a vasta atuação que eles podem estar, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal da educação física e a gente vê as vagas que tem muito em aberto, inclusive assim, para residência, hospitalar e tudo mais, porque muitos não conhecem ou mentalizam outra coisa, né? Tá aqui a Dani, que é profissional de educação física, pode falar melhor do que eu. Então é importante que os alunos também vejam essa possibilidade para que eles atuem nas equipes, né, Dani? Com certeza. Essa área hospitalar é nova, né? No profissional de educação física entrou agora. Então é mais uma oportunidade, né, para esse tipo de profissional adentrar ali e tentar melhorar também o estado de saúde, contribuir, né, com essa questão física do paciente, né, e melhorar o estado de saúde. Mas muitos não sabem, né? Muitos, na verdade, assim, sabem, porque a gente fala em sala de aula, né? Mas, assim, não se imaginam lá dentro. Cai naquela questão que a Vivian falou, né? Imagina ali, profissional de educação física, vou trabalhar ou numa escola, ou eu vou trabalhar dentro de uma academia, né? Então, acho que por isso que estão precisando mais de profissionais nessa área, exatamente porque não tem tanta divulgação e também, né, pessoas que vão, né, acadêmicos que se interessam por essa área também. Exato. A Dani está falando, eu estou lembrando de um projeto, a equipe de uma unidade de saúde de Araçatuba, a equipe tem um professor de educação física e ele tem um projeto muito legal de aula de zumba. E esse encontro acontece algumas vezes por semana. E nesse momento do encontro, além da presença dele,
Muitas vezes a gente tem as atividades dos outros profissionais, então eles aproveitam esse espaço. E aí tem a nutricionista, tem a fisioterapeuta que vai também. Os alunos que estão em campo de estágio também vão em algum momento, podem ir, né, participar e auxiliar. E eu já vi eles fazerem coisas lindas, assim. Então, por exemplo, desde discutir, por exemplo, assuntos sérios como violência contra a mulher, até você trabalhar autoestima, trabalhar questões de inteligência emocional. E no meio de tudo isso, a gente está verificando a pressão, fazendo uma glicemia, acompanhando parâmetros mais fisiológicos. Então, você consegue realmente ampliar muito o que você está fazendo ali naquele momento com aquele grupo. É uma coisa muito... Musicalidade, onde tem as práticas integrativas, né? É verdade. E o que vocês falaram sobre o estágio, também é importante ressaltar que os estágios na qual a universidade nos disponibiliza, a gente tem essa participação nesses grupos, né? A gente consegue acompanhar essas reuniões de equipes, a gente consegue ter essa visão, né, mais integral do paciente, né? Eu até brinquei no último estágio que eu fui. A professora falou assim, vai lá e verifica os sinais vitais do paciente. Voltei com sinais. Ela falou assim, o paciente estava com acesso? Eu falei, não sei. Como assim, né? Complementando muito o que o Pablo fala, quando, por exemplo, em questão de autonomia, a gente se imagina, por exemplo, como a própria professora Vivian falou, a gente fica perdido. A gente se imagina trabalhando numa UBS, mas trabalhando no hospital, mas você não se vê trabalhando no hospital. Você é o estagiário que chega no setor e você fica perdido. A professora chega e você fala, Paulo, faz um negocinho simples lá, verifica os sinais, faz alguma coisinha. Você volta no setor e você olha só os sinais, o que ela pediu básico, ela fala assim, mas Paulo, como é que tá o paciente? O paciente tá salinizado? Você conversou? Ele fez uma dieta? Ele conversou com o psicólogo? Ele fez alguma coisa? E você acaba ficando um pouco... Eu não sei como atuar, entende? A experiência A também experiência vai acabar pegando, Mas né? eu acho que esse é o desafio da formação, né? Por isso que a gente precisa desses espaços para vocês poderem estar experienciando isso. Com certeza isso aconteceu num dia, mas no outro você falou, nossa, eu preciso ver a dieta, eu preciso saber, eu preciso perguntar. Com os erros que você aprende. E eu acho, uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também é a preocupação que a instituição tem, né, com essa questão do avanço do conhecimento, o avanço da ciência. Então, por exemplo, o fato da gente ter a presença das ligas e o estímulo das ligas. Então, a gente tem várias ligas, né? Ligas da medicina, ligas multidisciplinares, ligas do curso de enfermagem, liga de cursos específicos. Essa questão da própria metodologia ativa, né? Que nem o curso de medicina, ele é todo metodologia ativa, né? E aí a instituição proporciona muito isso aos professores, cursos, estímulos, para que a gente também trabalhe dentro de outros cursos com metodologias ativas, desde que seja adequado para aquele conteúdo. Mas eu acho que isso vai estimulando, vai levando você também a procurar buscar mais informação e trazer mais conhecimento para os alunos. No caso, né, para vocês receberem, né, terem uma oportunidade de aprendizagem melhor, terem um pensamento crítico melhor. Então, eu acho que esse conjunto vai trazendo essa satisfação e esse preparo para no dia de amanhã eu me ver dentro de uma equipe multidisciplinar. E vai bastante do aluno também, né? Porque dá para buscar estágios extracurriculares também. Não esperar o tempo do estágio no último ano, exatamente para fazer o estágio como é na nutrição, é no último ano, né? Não sei como são nos outros cursos. Então, talvez buscar umas férias. Vou passar um mês fazendo estágio em alguma instituição, né? Então, do aluno também vai isso, né? Essa motivação, né? O professor tem que passar essa motivação, né? E o aluno tem que buscar isso também. E fora os próprios cursos de extensão, né, que são atividades extracurriculares que são importantes também para a carga horária, né, de uma formação de uma graduação, onde ele pode estar tendo subsídios, né, teóricos, né, para se preparar para a prática, né, dentro do estágio, dentro de uma atuação, né, dentro de uma instituição nesse sentido, né. Então, quanto buscar esses cursos, né, que tem muito acesso, né, tem vários cursos interessantes, né, que esse aluno pode se instrumentalizando já dentro da graduação, né? Não esperar passar pelo estágio. Às vezes, nesse momento que ele já está se preparando para se inserir nessas atividades práticas, ele já se adequando à teoria, que é muito importante também. A gente tem que ter muito vazamento. Né? Já vai se ambientando, né? Sim.
E, pessoal, abrindo mais um gancho aqui que a Samantha falou, a questão dos cursos e de palestras, a nossa liga também proporciona palestras, tá? Geralmente elas ocorrem aos sábados, né, de formato online, o que facilita tanto para nós quanto para os nossos palestrantes, e a gente emite certificados, tá? De formas gratuitas, com diversas cargas horárias, né? Que são aceitas aqui na universidade como atividades complementares que é necessário, né? Que a gente entregue, né, Paulo? Só esse ano tem umas 160, né? Que a gente entrega. Então, vocês também podem nos acompanhar no Instagram, que a gente sempre posta, né? A Samantha já palestrou com a gente por algumas vezes. E nas palestras a gente também consegue ter interação entre todos os cursos, com perguntas. Vocês perguntam, as palestras são ao vivo, né? Vocês perguntam, os palestrantes respondem. É muito importante também. E a gente bate bastante nessa tecla aí de proporcionar para vocês. Falando agora, voltando aqui para a importância da equipe multidisciplinar, tem mais alguma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de equipe multidisciplinar? Olha, Pablo, eu acho assim, uma coisa também para a gente pontuar, que vai um pouco de encontro ao que eu falei do avanço do conhecimento, do incentivo do SUS, para que realmente essas equipes aconteçam, a questão do que a gente está tendo cada vez mais vagas para residência em equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que aí é importante também a gente falar que a residência existe para todos os profissionais e não só para o profissional da área da medicina, né? Então, hoje, quando a gente pega os programas de residência, você tem vaga para nutricionista, para fisioterapeuta, para enfermeiro, para educador físico, para médico veterinário, N vagas, né? E essas vagas vêm já com o próprio financiamento com estimulação do SUS. Você tem uma bolsa, eu não sei exatamente quanto tá hoje, mas eu sei que passa dos R$4.000. E você também, 4 e pouco, né? E você sai com o título de especialista. Então, você tem a prática junto com a teoria, né? Isso faz com que você acabe tendo muito mais conhecimento, várias oportunidades de trabalho e discussão em equipe, colaboram com o sistema de saúde, colaboram com o serviço enquanto bolsista desses programas de residência e sai com título de especialista. E o que a gente vê é que muitos dos alunos que ingressam na residência, eles acabam depois sendo contratados por esses serviços, né? Que estão oferecendo espaço ali para o aprendizado, para o ensino. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente falar, da gente divulgar. Quem nunca ouviu falar, né? Ou quem tem interesse, pesquisa mais um pouquinho. Eu acho que participar de grupos, né? De WhatsApp, de residência. Eu tenho alguns grupos. Eu participo de São Paulo. E a gente tem, então, e tá aumentando muito. Então, assim, a gente tem até próximo a nós. Então, por exemplo, Andradina, eu sei que tá com o programa Rio Preto, tá com o programa Marília, tem programa. Todos com programas de residência multidisciplinar, né? Com várias oportunidades de vagas aí, né? E eu acho que talvez um ponto importante da gente pensar também é que a formação dessas equipes multidisciplinares, principalmente na atenção básica, ela cabe muito à gestão pública, né? Então, cabe muito ao interesse público da Secretaria de Saúde em formar essa equipe, né? E aí, enquanto cidadãos mesmo, eu acho que a gente tem que ter essa consciência para cobrar, para poder exigir. Então, se no meu município a minha equipe EMUT tem falhas, ou não existe, ou existe faltando profissionais, a responsabilidade dentro, pelo menos, da atenção primária à saúde é da gestão municipal, né? Então, estimular, eu tenho todo um cadastramento desses profissionais no CNES, tem a verba que vem, né? A partir do cadastramento dessas EMUTs, que era o antigo NASF, agora é EMUT, a partir desse cadastramento vem verba, vem financiamento, mas a gestão precisa querer formar essas equipes, né? E aí, enquanto cidadãos, eu acho que é importante a gente ter a consciência da importância desses profissionais de diversas áreas e realmente acompanhar como é que está isso no meu município. Porque nós temos a capacidade aqui com essa gravação de expandir diversos estados, outros locais, né? Então, como será que está isso na sua cidade? Sua cidade tem uma equipe multiprofissional para atender os pacientes, né? Como que está a construção dessa equipe dentro da atenção primária? Eu acho que isso é uma coisa... É um ponto bem importante, né? Eu acho que a gestão é tudo também, né? Como a Vivian estava falando. Então, se não tiver uma boa gestão, não funciona. Eu acho que parte também dos profissionais em realmente cobrar, né, essa integralidade, né?
Tá certo. E fora isso, a própria formação desses profissionais que vão corroborar com a formação de outros profissionais, os docentes, né? As próprias instituições educacionais precisam também já ter esse olhar muito amarrado para formar esses professores, para que isso, né, seja como se fosse um multiplicador, né, já com essa formação bem engajada desses alunos que estão em formação. Então, a docência também é muito importante, né? Eu mesmo, na verdade, eu sou mestranda, né? Eu estou fazendo mestrado na FOUNESP, mas como uma psicóloga dentro da Odonto. Sim, tem muitas questões, psicossomatizações em saúde bucal, fora a apneia do sono, distúrbio do sono, bruxismo, né? Então, assim, o quanto que é importante também essa formação do próprio professor dentro, né, dessa questão interdisciplinar, né? Que é muito importante também. As próprias cursos de pós-graduação, além das residências, né, não só como atuação, né, profissional, mas também, no fundo de pano, dentro disso, a docência. Pessoal, eu acho que o papo tá muito bom, né? Mas eu acho que deu pra gente dar um panorama geral, né? E despertar, eu acho que mais curiosidade, né, nos acadêmicos aí, para que venham conhecer um pouquinho mais da atuação da equipe multidisciplinar, da nossa própria liga, né? Então eu queria agradecer, né, as professoras e profissionais que estão aqui conosco. Vivian, muito obrigado mais uma vez. Pode ter certeza que eu vou te procurar mais vezes. Dani, muito obrigado. Dani, eu acompanho bastante nas redes sociais, é bem ativa, né? A rotina dela, inclusive, é super corrida, mas conseguiu um tempinho pra gente aqui. Obrigado, viu, Dani? Samantha também, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Paulo, meu amigo, obrigado pela ajuda aqui na condução. Gostaria também de agradecer aos demais integrantes da nossa liga que participaram aí, cada um na sua função, para que o dia de hoje pudesse acontecer. Agradecer a coordenação, né, em especial dos cursos da área da saúde, que são nossos orientadores também da liga. O pessoal aqui da Comult, né, da comunicação, pelo ambiente, por toda a paciência. Muito obrigado. Nos acompanhe no nosso Instagram, mais uma vez, é o lemes.unisale. Lá nós temos muito conteúdos para vocês, tá? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.